Olá pessoal da Escola Municipal Eduardo Olímpio, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Eber de História e História Regional. Hoje nós vamos estar aqui iniciando os estudos do nosso caderno número 3, esse que está aparecendo aí para vocês agora, tá? O caderno número 3 de atividades, e nós ficamos responsáveis por produzir o vídeo de História. No 8º ano também nós chamamos de História Geral. Ok, pessoal? Tá trazendo um conteúdo bem interessante. Nós vamos passar aqui, nós vamos estar produzindo o vídeo em duas etapas. A primeira etapa vai da atividade número 1 até a atividade número 7. E posteriormente, um pouco depois, nós vamos estar produzindo e fazendo o segundo vídeo, que vai ser aí do restante das atividades até a atividade número 14. Então nós vamos estar dividindo. Olha só, pessoal. O conteúdo que nós vamos trabalhar até a atividade 7 é justamente sobre o processo de independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Pelo menos uma parte desse conteúdo. Olha, muito importante você atentar para o seguinte: esse conteúdo também está lá no capítulo 4 e no capítulo 5 do seu livro didático. Desse livro didático aí, que eu acho que para muitos de vocês já pegaram. Beleza, pessoal? Olha só. Nessa atividade número 1, nós vamos estar aí com dois textos, tá? O texto número 1 e o texto número 2, falando sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Tanto o texto 1 quanto o 2 estão falando sobre o mesmo conteúdo, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América do Norte, falando exatamente, destacando aqui os princípios pelos quais foram baseados o processo de independência dos Estados Unidos, que justamente eles utilizaram muito, receberam muita influência dos conceitos iluministas que estavam sendo difundidos na Europa já há um tempo, né? Então, os conceitos ali de liberdade, de fraternidade, poder republicano, igualdade, aqui no caso da Declaração de Independência, eles colocaram ainda a busca pela felicidade. Tem até um filme, né, muito famoso, que é estrelado pelo Will Smith, que ele fala muito sobre isso, né, sobre a busca. Acho que até o nome do filme é esse, A Procura da Felicidade. Então, após você ler esses dois breves textos, o 1 e o 2, você vai responder a pergunta número 1 e a número 2. Elas estão aí para você, exatamente lá na página 92 do nosso caderno, da nossa apostila. E pergunta o seguinte: tendo em vista os textos acima, quais os ideais iluministas serviram de base para a elaboração da Declaração de Independência dos Estados Unidos? Nós acabamos de citar aqui, né, pessoal? Acabamos de falar pelo menos alguns, só você voltar um pouquinho o vídeo aí, que eu já praticamente entreguei a resposta de mão beijada para vocês. A pergunta número 2. Com relação aos direitos inalienáveis relacionados ao texto número 1, pode-se afirmar que todos os grupos sociais foram beneficiados pela independência? Explique a sua resposta. Olha só, nem todos os grupos sociais foram beneficiados pelo processo de independência lá nos Estados Unidos. Inclusive no texto 2, mais ou menos ali no último parágrafo, na última parte, vem falando uma classe social de maneira muito especial que naquele momento não foi nem um pouco beneficiada pelo processo de independência dos Estados Unidos. Atividade 3, essa aí, sobre o processo de independência dos Estados Unidos, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Então aqui são acontecimentos, fatos históricos, que você vai fazer a relação com, né, os nomes dos fatos históricos com aquilo que eles representavam. Bem tranquilo aí, tá, pessoal? Tá bem sossegado. Olha só, a partir da atividade número 4 e número 5, nós vamos estar lendo também duas fontes aqui. Um texto, na verdade, é um texto e uma imagem, uma figura. O primeiro fala assim: os habitantes da paróquia de Charlottenburg, na Bretanha, consideram que o regime feudal retira, né, o proprietário do direito da propriedade, que, segundo eles, na época,
era uma reivindicação, era um pedido, uma solicitação muito sagrada para eles, que era o direito à propriedade. Li só a primeira parte do texto. O segundo é uma imagem que tem aqui, né, duas pessoas sendo carregadas, elas estão montadas aqui nas costas de outro. Teoricamente, aí um pouco mais humilde, né? Então, a pergunta número 4 diz aqui sim. Segundo o documento, quais as principais reivindicações dos franceses naquele primeira fase da Revolução Francesa, 1780, 1790? Nós falamos de uma aqui muito importante, que era o direito à propriedade. Essa era uma das maiores reivindicações, mas haviam outras também. Então, muito importante você ir lá no capítulo 4, no capítulo 5 do seu livro didático, para dar uma reforçada nesse conhecimento e conseguir responder essas questões com mais propriedade. Beleza? Número 5 diz o seguinte, a pergunta diz o seguinte: explique como estava organizada a sociedade francesa durante o Antigo Regime, período do Antigo Regime, a partir dos elementos da imagem que você observou, a partir dos elementos desta imagem que nós estamos observando. Como que você conseguiria definir? Nós sabemos que a sociedade francesa estava estabelecida sobre 3 classes, né? Tipo uma pirâmide social, né? Quem estava na ponta, ali mais ou menos no meio, e quem ocupava a parte de baixo ali, que dava sustentação para as pessoas da parte de cima da pirâmide social. Para responder para nós respondermos a questão 6 e 7, tem também um breve texto, um texto de 2 parágrafos que fala sobre uma parte falando aqui sobre a Revolução Francesa. Eu não vou ler tudo, vou tentar ler apenas o primeiro aqui. Em 1789, o povo da França levou a cabo a abolição da monarquia absoluta, o estabelecimento da Primeira República Francesa. Somente 6 semanas depois do assalto da Bastilha, que era o nome de uma prisão, e apenas 3 semanas depois da abolição do encerramento do feudalismo, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi adotada pela Assembleia Constituinte Nacional como o primeiro passo para o escrito de uma Constituição para a nova República Francesa. A declaração proclama que todos os cidadãos devem ter garantidos os direitos, olha só, direitos à liberdade, propriedade e segurança e resistência à opressão, que era aquilo que eles mais estavam reivindicando e pedindo naquele momento. Isso diz que a necessidade da lei provém do fato de o exercício dos direitos naturais de cada homem tem só aquelas fronteiras que asseguram outros membros da sociedade desfrutar desses mesmos direitos. Portanto, a declaração vê a lei como uma expressão da vontade geral, que tem a intenção de promover a igualdade e proibir ações prejudiciais para a sociedade. Aí você responde, nós vamos responder a pergunta 6 e 7. A pergunta 6 fala sobre o seguinte: de acordo com o texto, quais são os direitos naturais garantidos pela Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão? Está bem claro, né, pessoal? Falamos aqui novamente, né? Liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão estão entre os principais direitos defendidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi proclamada no período da Revolução Francesa. A 7. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia que homens nascem e são livres e iguais em direitos. Esses direitos incluíam todos os residentes da França e das suas colônias também? Explique a sua resposta. Nós sabemos que, obviamente, muitos de vocês sabem, a França é um país, né, que está localizado lá na Europa, mas naquele período a França também tinha o poder sobre colônias aqui, principalmente na América Central. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão valiam apenas lá no território francês, na Europa, ou tinha validade também sobre as colônias que a França dominava aqui na América Central? Ótima pergunta, ok? E aí você vai estar explicando aí a sua resposta, e a partir daí nós finalizamos essa primeira parte. Pessoal, desejo a todos vocês bons estudos. Qualquer coisa é só nos procurar lá no Messenger, no nosso Facebook. Grande abraço aí a todos vocês.